Então, muito boa tarde aí. Todo mundo aqui está participando da banca do aluno Bruno Braz Felício. Queria começar aí, antes de mais nada, agradecendo os membros da banca aí, que aceitaram participar da banca de defesa de mestrado aí do Bruno, né? Professor Evandro Lopes, professor Marcelo Carvalho e professor Douglas Vidal. Muito obrigado aí pela atenta leitura do trabalho, né? Pelo aceitar participar, sei como, né? A agenda de todo mundo é cheia aí, mesmo assim. Todos os três fizeram, né, o máximo possível para conseguir encaixar aqui a agenda de cada um, né? Poder viabilizar aqui a banca do Bruno. Então, desde já, muito obrigado para todo mundo, né? Então, vou dar início aqui à banca do Bruno, né? Dissertação intitulada Um estudo dos efeitos do marketing interno na satisfação, no alinhamento de valores, na intenção de se manter no emprego. Então, como é que a gente vai funcionar, né, aqui na defesa, né? Vai ter um primeiro momento que o Bruno vai fazer a apresentação dele, tá? No segundo momento, eu passo a palavra para os membros convidados aí da banca, para eles fazerem as considerações. A ideia é que a gente passe aí a escutar aí as arguições dos membros da banca. E num terceiro momento, a gente sai dessa sala, vai para uma outra sala aí que todo mundo recebeu né, os membros da banca receberam um link à parte aí. A gente faz a deliberação e volta para falar o resultado para você. Tá bom? Então, passo a palavra para você, né? Boa sorte aí. E você tem aí cerca de 20 minutos para fazer a sua apresentação. Bom, Perfeito. Boa tarde, muito obrigado. 30 minutos, tá, Obrigado pela professor, na banca participação. de defesa? Até 30 minutos. tá bom, até 30 pode ser, sem problema. Obrigado. Obrigado, Eliane. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado aos professores, obrigado meu orientador, Ambra, enfim, professor Marcelo, professor Douglas, que retornaram depois da nossa primeira banca. Muito, muito obrigado. Vocês vão ver que fizemos grandes avanços. Obrigado pelas orientações. E doutor Evandro, né, que agora está participando. Muito obrigado mesmo. Bem, o minha dissertação é esse tema de um estudo de efeitos de marketing interno na satisfação, no alinhamento de valores e na intenção de se manter o emprego. Só para a gente dar uma recapitulada, quando a gente fala de marketing interno, nós estamos falando sobre um olhar interno da empresa para os colaboradores, visando, obviamente, melhores produtos e serviços. Então, a gente está falando com relação a valor mesmo daquilo que é oferecido para o mercado, com um olhar interno. Só para dar uma diferenciada, o marketing interno tem esse princípio de conceito e já o endomarketing, né, tão popular também no Brasil, a gente já tem uma questão mais voltada para a comunicação. Então, por isso que nós escolhemos marketing interno, que é um conceito muito bem relacionado internacionalmente, uma forma de pesquisa muito fácil, só para a gente dar um início de pontapé. E aí, a nossa dissertação ela vai falar sobre esse dilema, que é o estudo do marketing interno, ele influencia diretamente na intenção de permanecer no emprego ou nós precisamos de algumas variáveis? E aí a gente já, pelo título, já demos para ver quais são essas possibilidades, que é a satisfação e o alinhamento de valores. Os objetivos do trabalho são os três principais, fundamentais. Então, que é a satisfação do valor, que é essa percepção do colaborador sobre a relação. Deixa eu lá de cá. Percepção do colaborador sobre o ambiente organizacional, reconhecendo ali as oportunidades, o que a gente pode ter de melhoria. O alinhamento de valores, que é essa busca de economizar, né, desse distanciamento daquilo que o valor dos valores do colaborador com os da organização, a gente percebe o quanto isso é importante para conduzir pela sua intenção de manter um emprego. As nossas famosas hipóteses, as mais populares chamadas bolinhas, né, que eu acho que eu nunca vi tanto essa tela nesse diagrama nos últimos tempos. E aí a gente construiu ali as hipóteses, que vai do marketing interno com relação à satisfação, o 2
do marketing interno com alinhamento de valores, essa possibilidade terceira, né, que é essa direta do marketing interno com a intenção de manter o emprego, e ali as outras duas finalizando da satisfação com a intenção e o do alinhamento de valores. Vale ressaltar que desses estudos, todos eles trouxeram para nós aquilo que nós construímos lá na nossa pesquisa. As perguntas de pesquisa vieram desses estudos, então houve só apenas ali um back-to-back, né? Só para fazer uma tradução bem adequada. E aí nós tivemos o método de pesquisa, que foi pelo sistema indicado 77, nós conseguimos 275 respondentes. Vale lembrar, o doutor Marcelo, como doutor Douglas, falou, olha, esse número está muito perto, 100, tinha que ser um pouco mais, uma amplitude. Veja lá, conseguimos os 275, muito obrigado pela indicação, deu certo, funcionou, isso é bem legal. Vou colocar do lado de cá, esse slide ele vai apontar bastante com relação às variáveis que nós tivemos. Aqui nós colocamos todas elas, né, todos os questionamentos. Logo depois a gente vai ver que precisamos perder algumas delas por conta do número mesmo, né, da variação, mas ok, faz parte, faz sentido. Foi doído, mas faz sentido. E aqui nós conseguimos ver que todas elas chegaram no abaixo de 3.3, ou seja, garante que a confiabilidade e a validade dos dados. Olhando os dados, só trouxe aqui alguns marcadores, só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. A gente teve ali 46%, né, do nível operacional. Se juntarmos ali de 25 a 54 anos, foi a maior parte dos nossos entrevistados. Do terceiro setor, que é comercialização de produtos e serviços, 52%, isso já era algo que a gente já previa, né, como o Brasil é muito focado em comercialização. E também com relação ao salário mínimo, 46%, de 1 a 3%, também reflete bem o nosso país. Outro dado muito interessante, que a gente ficou mais ou menos numa média ali do masculino e feminino, então não teve um grande deslocamento dos números. Ensino médio também, ensino médio e ensino superior estão bem próximos, demonstra que nossa pesquisa foi com um pessoal que está empregado e tem o ensino médio e também tem ensino superior. Um dado que apresentou bem interessante foram que mais de 10 anos estão no seu emprego atual, na sua profissão atual, desculpa, não no seu emprego atual, mas na sua profissão atual, mas que atua na mesma empresa também mais de 10 anos. Então, esses dados, e aí depois disso eu e o professor Júlio, a gente já até conversou sobre como será o nosso ideia de doutorado, né? Isso aqui já deu para pensar vários e vários outros artigos, vários e vários outros temas que a gente pode construir pensamentos em cima desses dados. Na figura de mensuração, a gente também tem aqui os dados de satisfação, 0,46. Perceba quanto que a gente perdeu dos indicadores, só para trazer alguns números, na intenção de manter o emprego, nós perdemos 2, no marketing 4, na satisfação 4 e nos valores 2 só de iniciais, e depois a gente precisou perder mais 2 porque estavam positivamente muito elevados. Então, por isso que a gente tem uma estrutura um pouco mais enxuta, o que não viabiliza, né, a pesquisa. Afinal de contas, trouxemos um saldo positivo, a própria dissertação como um todo demonstra isso, mas aqui só está de uma forma mais enxuta e com os números que apresentados pelo sistema. Aqui temos também a grande alegria, que é do marketing interno. Com a satisfação, a gente teve 95%, assim também com alinhamento de valores, a satisfação com a intenção de permanecer no emprego também, alinhamento e intenção, ou seja, nosso trabalho funcionou, deu certo, né? E a intenção de marketing
interno de uma forma direta não tão significativa, bate com aquilo que nós realmente já imaginávamos. Então, vamos uma outra modelo de estruturação que é importante também para diagnosticar mesmo, né, de como cada um deles, se a gente só perceber aqui, no alinhamento de valores com a intenção de manter, deve ali um mínimo do mínimo, um valor praticamente pífimo dos valores que foram apresentados, mas é só uma confirmação para vocês do que sim foi aprovado. E aí, vamos à importância, né, os resultados de desenvolvimento. A integração da satisfação com o alinhamento de valores, sim, faz sentido, pelo que trazem os dados, para fortalecer a comunicação interna, para trazer uma valorização dos colaboradores e criar ações que fornecem realmente um alinhamento de valores. Esses seriam os principais pontos que nós podemos retirar desse trabalho, dessa pesquisa. Esse mapa, ele também foi muito interessante porque ele mostra uma equidade, uma equiparação entre alinhamento de valores, marketing interno e satisfação. Ou seja, a gente vê que existe ali nos três uma igualdade, né? uma igualdade de relevância sobre os pontos, sobre os construtos que a gente está abordando na pesquisa. Bem, discussão teórica. Então, o marketing interno não impacta diretamente a intenção de permanência do colaborador no emprego, mas sim indiretamente. Nós temos também que as ações isoladas do marketing não significam não suficientemente bem quanto se elas forem integradas com a intenção de manter o alinhamento de valores e também com a satisfação do colaborador. Esse dado é muito importante, por exemplo, aqui no p-valor, né, a gente tem esse demonstrativo de 0,003, o outro absolutamente nulo. Questões gerenciais, deixa eu só colocar para o lado de cá de novo. A evidência da necessidade, né, de um modelo integrado, não apenas de uma forma direta, e um alinhamento também da satisfação com a cultura da organização. Veja que aquilo que na teoria a gente fala bastante de cultura, que foi quando eu comecei a conceituar o que é marketing interno, isso também resplandece aqui, ressalta, renova também na pesquisa com relação à cultural da organização. Então, algumas estratégias que poderíamos sugerir seria criar programas contínuos de desenvolvimento do profissional, uma vez que eles mantêm a ideia de permanência no emprego, a implementação de ações de reconhecimento de valorização e o estímulo à cultura organizacional e o alinhamento de valores. Perceba mais uma vez pontos estratégicos que ressaltam com relação à cultura e que vai trazer o alinhamento de toda a organização como um todo. Só como conclusão e contribuição, o marketing interno, então, impacta indiretamente, confirmando, e o reforço da mediação, tanto da satisfação quanto do alinhamento de valores. Como contribuição gerencial, a gente teria que, sim, o marketing estratégico é uma estratégia, né? o marketing interno é uma estratégia integrada da organização, e o mapa de importância e desempenho também orienta essas melhorias práticas, obviamente construídas, elas são consolidadas e ao longo do tempo. Uma contribuição social, que seria promover um ambiente de trabalho mais saudável, que reduz a rotatividade. Isso a gente também lembrando que nós não trabalhamos, as empresas não contratam apenas o colaborador, né? Mas sim ela favorece, beneficia toda a família, todos aqueles números de colaboradores. Então, a gente também tem não só um colaborador motivado, satisfeito, integrado dentro da organização, mas também ele como ser humano, como social. É isso. Vale lembrar que as empresas de sucesso são aquelas que reúnem seus funcionários como seus primeiros clientes. É um princípio básico de olhar para o colaborador como pessoa, né? como ser humano e como tudo aquilo que a gente acredita que transforma a sociedade. Muitíssimo obrigado. Eu acho que eu não fiz os 30 minutos, mas
esses seriam assim os principais pontos que eu queria trazer. A tela saiu? Vocês estão me vendo? Estou vendo a tela aí. Alô? Estou vendo a tela aí. Então deixa eu só... Esse daqui. Eu acho que deu certo. Saiu? Agora saiu. Mas deixa aí no jeito, tá bom? Se eventualmente alguém pedir alguma coisa da apresentação, você compartilha de novo, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Legal, pessoal. Obrigado à banca, obrigado a todo mundo. legal. Então agora vamos para a parte de arguição da banca aí. Então eu vou começar, se tudo bem aí, queria passar para o professor Evandro aí, que não participou da qualificação, para ele falar primeiro, depois passo para o professor Marcelo, depois para o professor Douglas. Tudo bem para vocês? Dá para seguir assim? Pode ser? Perfeito. Beleza. Então, já passo aqui a palavra para o professor Evandro, que desde já lhe agradeço aí generosidade, né, de participar, de, né, achar uma forma aí de poder estar junto com a gente aí, e que vai trazer certamente grandes contribuições aí para a gente, para as reflexões, né, a gente pensar isso aqui, vai, tá, então, tá com você a palavra, professor. Muito bom. Então, queria agradecer ao Bruno pelo convite, agradecer ao professor Júlio pelo convite, agradecer à Ambra pelo convite, primeira banca que eu participo na instituição, então, motivo de muita honra, muito orgulho. Queria cumprimentar meus, é uma banca de amigos, né? Uma banca que a gente, que assim, quando eu li o trabalho, seu trabalho, Bruno, eu falei, nossa, que trabalho bacana, né? Trabalho gostoso de ler. E agora eu sei por quê, né? Porque tinha a orientação do professor Júlio e porque contou na qualificação com o meu querido professor Marcelo Carvalho, uma pessoa que eu admiro muito, e também com o meu querido professor Douglas Vidal, que infelizmente a gente não tem tanto contato, mas que eu tenho excelentes recordações do período que estivemos juntos, né, no doutoramento, enfim. Então, realmente é uma banca muito competente e eu tenho certeza que eles contribuíram muito, juntamente com o professor Júlio, para você desenvolver o seu trabalho, né? Não tenho dúvida disso. Então, eu queria cumprimentar meus queridos amigos, professor Marcelo e professor Douglas, né? Então, Bruno, o que o mestrado mudou na sua vida, Bruno? Como você se sente agora? Evidentemente, você pode ser reprovado ainda nessa tarde, então não fique tão animado, né? Mas assim, se tudo der certo, você sai dessa sessão mestre. E o que mudou na sua vida? O que que a Ambra trouxe? O que que o mestrado trouxe na vida do Bruno de diferente? Uau! Olha, a principal, deixa eu te contar, quando eu entrei na Ambra, a gente tinha que fazer uma entrevista, né, um formulário, e eu me lembro que eu coloquei lá dizendo que eu queria estudar numa universidade que trouxesse um conhecimento consolidado, um conhecimento que, sim, profundo, um conhecimento, sim, bem estruturado, mas que eu conseguisse transferir isso para os meus alunos de uma forma leve e bem tranquila, bem didática. Então, o que a Ambra mudou? Ela fortaleceu mais o meu compromisso de buscar esse conhecimento cada vez mais profundo. Eu não tenho mais como pensar quais foram as horas que eu não li, que eu não estudei. O professor Júlio sabe, nós marcamos reuniões todos os momentos que você possa imaginar. Eu estou com sono, viu? Eu estou com sono. E a Mas, verdade é essa. Então, o que mudou na minha vida é o compromisso de continuar passando para as outras gerações um conhecimento bem estruturado. muito bom. Você já é professor, Bruno? Ainda não, estou esperando Não. o resultado. Muito bom. Então, muito legal. O mestrado ele te habilita eh, nessa sua nova jornada, né? Você tem alguma atividade profissional hoje ou você é estudante de dedicação exclusiva? Não, eu sou representante de medicamentos dentro do grupo RAI Drogasil. Tá. A gente tem uma linha que é só trabalhar com medicamentos especiais, que é de oncologia, de reprodução humana, Alto custo? mas
de alto custo, exatamente. E eu estou sempre ali do lado com o pessoal de treinamento para dizer, olha, vamos fazer isso aqui um pouco melhor, vamos desenhar melhor. E aí não tem como, né? A educação não sai da gente jamais. Muito bom. Então, Bruno, não sei se você sabe o peso que é um mestrado, né? O mestrado, ele te coloca num grupo que é aproximadamente 1,2% da população brasileira e muito próximo de 1% da população do mundo, tá? Esse é onde você está entrando. E essa alta capacitação, ela te traz muitas oportunidades, né? Então você vai poder dar aula onde você quiser, vai ser chamado para dar aula de marketing onde você quiser, de retailing, de varejo onde você quiser, porque sendo bem formado, enfim. É, Mas ela te traz uma responsabilidade muito grande, tá? A responsabilidade é essa que você agora tem, né? De não parar, de avançar cada vez mais, de ter empatia, de ensinar, de replicar conhecimento, de levar conhecimento para quem não teve a mesma oportunidade que você teve de cursar um mestrado, enfim. Então você entra num grupo muito especial porque tem responsabilidades muito especiais, muito claras, tá bom? Então, nunca perca isso de vista, né? Na dificuldade que você teve em fazer esse mestrado, que eu tenho certeza que você abriu mão de passeios, de relacionamentos, de convívio com a família, de horas de sono, de horas de lazer, para ter isso como meta. Então, você sabe como é difícil, mas você está numa posição privilegiada socialmente, né? Porque você teve essa condição de fazer toda essa, né? Apesar de ter um esforço pessoal muito grande, você teve essa condição. Tem muitas pessoas que gostariam de conseguir ter esse esforço e não têm a condição. Então, leve um pouco disso para na sua vida, para as pessoas que te cercam, para as pessoas que te rodeiam, para as pessoas que você tem contato, tá bom? Muito bom. Então, assim, falando do trabalho, Bruno, eu gostei bastante de ler. Então, tudo que eu falar aqui é assim, vírgula, quando o professor Júlio achar que deve mexer aqui, tá? Mas eu acho que eu fiz a minha avaliação muito pensando em você publicando esse trabalho, tá? Porque, assim, mesmo que você fez um trabalho bastante objetivo, né, que tem lá 90 e poucas páginas, né? Assim, tirando referências, tirando apêndice, né? Um pouco mais de 90 páginas, então é um trabalho bem focado, bem objetivo. É, Pouca gente vai ler seu trabalho, tá? Porque pouca gente vai baixar um documento de 111 páginas e vai ler o seu trabalho inteiro, porque você também trabalha numa sofisticação de conceitos e de relacionamentos que já não é para todo mundo, e para quem é, essa pessoa vai querer uma leitura mais direta. E onde ela vai ler, né? Se você pegar suas próprias referências, né? Não contei quantas referências você usou, mas você não usou nenhuma tese de doutorado, né? Nenhuma dissertação de mestrado. Você usou só trabalhos publicados em periódicos, alguns poucos congressos, mas ah, em periódicos nacionais e internacionais. Então, a minha avaliação do seu trabalho, ela é uma avaliação para participar da banca, evidentemente, mas é muito mais no sentido de te encorajar o professor Júlio a que vocês publiquem esse trabalho. Você publicar, você vai levar esse conhecimento para uma parte muito grande da população. Uma parte específica, mas uma parte, muita gente, tá? Não é uma parte grande da população, mas é muita gente. E você vai ser citado. Então, esse conhecimento que você gera acaba sendo replicado por outros autores também. Então, você dissemina o conhecimento. Então, você tem que publicar esse trabalho, tá? E eu sei que ao final da nossa defesa, da defesa do nosso dissertação de mestrado, nossa tese de doutorado, a gente tem uma tendência a falar, vou parar um tempinho, e assim, você para um tempinho, passa 5 anos, o trabalho desatualiza, né? Então não tem muito tempinho, tem assim, comemorar hoje a aprovação, e amanhã já ligar para o professor Júlio, como é que vamos publicar, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que incorporar aqui, o que que eu não tenho que incorporar, qual o periódico eu tenho que olhar para onde eu vou publicar e publicar seu trabalho,
tá bom? Então, eu queria que você tivesse esse compromisso com a nossa banca, inclusive, não só com o seu orientador, mas com os professores Douglas, com o professor Marcelo e comigo. Tenha esse, e com a Ambra, inclusive, tá? Tenha esse compromisso de buscar a melhor publicação possível no seu trabalho, tá bom? Então, enfim. Então, assim, eu tenho uma dúvida, a minha maior dúvida, tá? E você parece que leu o meu pensamento e já respondeu a primeira coisa na sua apresentação. Endomarketing não é marketing interno, né? Então, assim, você provavelmente nesse círculo aqui, nesse grupo, nesse monte de quadradinhos, você é o cara que mais entende de endomarketing, perdão, que mais entende de marketing interno desse grupo que está aqui, tá? Mas eu olhando eh, Web of Science, busquei agora no Scopus, enfim, olhei agora no SciSpace também, que é uma inteligência artificial que faz busca de referências, uma grande quantidade, enorme quantidade de autores fala que isso é a mesma coisa, que endomarketing e marketing interno, eles usam, muitos autores, estou pegando aqui Lott 2023, estou pegando Mali Bazu 2022, Engel, Hardy e Crowson 2011, todos usam até como sinônimo, né? Endomarketing e marketing interno. Você falou, não, endomarketing tem a característica de usar comunicação, marketing interno não necessariamente, mas essa opinião, ela é provavelmente de uma minoria. Então, traz isso na discussão do seu artigo, tá? Olha, estou posicionando como marketing interno, porque endomarketing, segundo fulano, ciclano e beltrano, tem essas características, e deixa isso muito claro logo no começo, tá? E o Ciclano Beltrano e a Mariazinha fala que não, que em marketing interno tem essas características. Por isso que eu trato como dois construtos diferentes, tá? Acho que a empresa, e aí você pode pôr sua opinião, porque daí você já é mestre, né? Acho que a empresa pode fazer endomarketing sem fazer marketing interno. Acho que a empresa pode, ao contrário, pode fazer marketing interno sem fazer endomarketing, enfim, tá? Então, busca sustentar de uma forma melhor essa sua decisão por tratar por marketing interno. Acho que isso é bem importante logo para o início do trabalho, tá bom? No resumo, assim, eu acho que uma sugestão que eu dou, e isso é para o trabalho mesmo final, tá? A nossa, se bem que isso é mundial, né? Mas o Ministério aqui do Brasil, por meio do órgão que cuida de mestrados e doutorados, que é a CAPES, ela recomendou que todos os trabalhos acadêmicos enderecem alguma ODS, ou tenham o descritor de qual ODS está sendo endereçada. Por quê? Porque a humanidade está sendo cobrada para isso. As empresas, instituições de pesquisa, de ensino, todo mundo está sendo cobrado para ter um mundo melhor, um mundo sustentável, um mundo mais justo, mais humano, com menos fome, menos desigualdade. E isso tem lá, e essas que são as metas das ODS para 2030. Então vai chegar um momento que as instituições de ensino, ou o Ministério da Educação dos Estados Unidos, ou da Flórida, ou o Ministério do Brasil, vão olhar o que foi desenvolvido e vão falar que ODS que eles trabalharam. E se você põe a ODS que você mais se aproximou aqui nas suas palavras-chave, você já ajuda essa indexação, tá? Então acho que valeria a pena, tá bom? Acho que valeria bem a pena, tanto no abstract, né, como no resumo, você finalizar com as palavras-chave da ODS que você endereçou, tá bom? E assim, sempre que você, então assim, para o seu artigo, então tudo que eu falo aqui, o professor Júlio vai ver o que ele quer que incorpora na versão final, mas o que eu estou falando é muito mais para o seu artigo, tá? Para sua publicação. Então, assim, sempre que você trouxer um conceito porque assim, depois na sua publicação, sei lá qual journal você vai querer mandar, o journal cabe 8.000 palavras, ou aceita no máximo 16 páginas, enfim, né, tem as limitações. Então, assim, uma parte você vai ter que cortar. Então, o que eu vou levar para o periódico, para a revista, para o journal, tudo que eu levar de conceito, eu tenho que explicar. Tá? Por quê? Assim, a não ser que seja coisas óbvias mesmo, né? Então, assim, fiz uma regressão linear. Tá ok, regressão, tu sabe o que é, mas assim, você coloca aqui na sua página 11 que o mesmo resultado valeria para estudos correlatos sobre branding interno. Aí eu tenho outro conceito, né? Então, na minha cabeça já estava meio endomarketing. Aí você me traz um marketing interno. Agora eu tenho um branding interno, né? Que branding
posicionamento de marca, é gestão de marca. Mas você fala, ó, tem uma diferença para externo e para interno. O que que é esse interno? Então, tudo que você trouxer de conceito, aterriza no conceito, tá bom? Então, e assim, e aí fala, olha, tem gente que acha que brand interno é a mesma coisa que endomarketing, porque tem comunicação ou não, e dá uma discutida para fazer uma contribuição sua para isso, para essa questão, tá? Para aquilo que você está discutindo. Quando eu olho os seus objetivos, tem o seu objetivo 2. Então, o que que é um objetivo, né? O objetivo é uma meta que eu vou atingir, uma meta que eu quero atingir, tá? Então, e a gente aprende nas disciplinas de método científico que um objetivo começa com um verbo, né? Enfim, só que a gente tem que sempre usar o verbo de meta, né? Então, assim, você tem no seu objetivo 2, analisar a relação entre marketing interno e satisfação. Analisar não é meta. É um processo, né? As outras dois não, tá? Ó, descobrir, identificar, né? Aí é meta. Então, eu quero identificar. Para identificar, provavelmente eu vou analisar, eu vou relacionar. Então, esses verbos de processo, eles não ficam legais para objetivos, tá? Então, quando você for pensar no seu... Porque geralmente, num texto de artigo, geralmente, a gente não põe nem o problema de pesquisa e nem o objetivo secundário, a gente só põe o objetivo geral do trabalho. Toma cuidado para usar sempre um verbo de objetivo mesmo, tá? Descobrir o efeito disso naquilo, tá? Identificar esse relacionamento teórico. Sempre ir por uma questão de verbo de final de processo, perdão, de meta mesmo, tá bom? Beleza. Aí você colocou lá, ó, a estruturação do marketing interno, na página 16, é composta de 3 etapas interconectadas. A primeira, denominada satisfação e motivação dos funcionários. A segunda, orientação para o cliente. E aí, eu estou entendendo que é um cliente interno, né? Provavelmente. Ou pode ser assim, o marketing interno servir para que eu oriente meus funcionários para ter orientação para o cliente externo. Então, tem que deixar claro qual é essa relação né, do orientação para cliente. E a terceira, implementação de estratégia de gestão de mudança. Tá? Sim, eu sei que você colocou 2 referências aqui, uma do Barry e a outra do Rodrigues, Queiroz e Pires, mas assim, depois quando a gente olha a sua escala, não tem as 3 dimensões, né? Porque quando a gente fala assim, olha, esse construto é tridimensional, eu deveria ter um construto de primeira ordem para cada um e um construto de segunda ordem agrupando esses 3, né? E a escala operacionalizada, ela não tem essa perspectiva multidimensional, ela é unidimensional. Então, como você colocou, se você for levar isso para o artigo, e você colocou que são 3 níveis, então, assim, eu vou esperar efeitos diferentes para cada nível, né? Então, quando eu estou no nível 1, quando eu estou no nível 2, ou se eu estou em os 3, enfim, eu vou esperar diferenças. Então, como você colocou isso na discussão, na construção teórica, é importante você dar conta lá no método. Como você não deu, e porque você optou por uma escala unidimensional, faz aqui se você for levar isso para o artigo, faz um disclaimer disso. Olha, ele é tridimensional, mas a minha operacionalização foi por meio da escala do fulano e ciclano, que é unidimensional, porque ela é mais utilizada porque ela foi publicada no Top Journal, sei lá o quê, tá? Para você tirar um pouco essa... Porque, assim, quando eu li essa tridimensionalidade, eu falei, opa, o modelo que vai vir lá na frente, ele vai ser tridimensional nesse construto, tá bom? Muito bom. Aí você colocou fatores críticos para a sua alimentação. Acho que isso aqui já dá uma baita discussão. Você pode fazer um white paper, né, como um guia, né? Então, assim, você leu vários autores, você fez um compêndio, né, de fatores críticos. Então, isso já dá um caldo. Então, assim, publica mais um artigo de repente, um mais gerencial, um mais acadêmico, tá? Um mais simples de leitura para o gerente tem que ter uma coisa simples. E aí você vai procurar um meio mensagem, um Mundo do Marketing, alguma outra revista, que não precisa ser acadêmica, e publica depois o artigo total. Então, acho que você tem bastante material para avançar nisso, tá? Muito bom. Aí citou o nosso querido professor Cunha, e aí aí você foi para as hipóteses. Eu gosto muito quando o autor faz a revisão teórica e depois ele retoma um pouco da teoria para fazer as hipóteses. Ficou legal. Então, a percepção das ações de marketing interno influencia
positivamente a satisfação do colaborador. Então, beleza. Então, você fez as 5 hipóteses de relações diretas, né? Beleza. E aí a gente chega na página 35, na 34 você propõe a sua última hipótese, e na 35 você tem o seu modelo estrutural. Só que o que acontece? O seu modelo estrutural é um modelo de mediação. Você mesmo falou, né? E aí, no final, eu não encontrei efeito direto do construto principal, que é a percepção do marketing interno, para a variável dependente final, que é intenção de se manter no emprego, de não ter turnover, de não pedir desligamento, né? E essa relação não é significante porque não tem caminho direto, porque o seu modelo... E quando a gente faz um modelo assim, a gente está esperando justamente isso. Você está esperando que o caminho direto não existe. Se você não tivesse nem satisfação, se você usar o PLS lá, né? Ou qualquer software de regressão e tentar fazer regressão de percepção de ação com intenção de manter o emprego, provavelmente dá, tá? Dá efeito. Aí, quando você põe as mediadoras, não dá mais. Por quê? Porque todo o efeito da variável independente, ela é mediada pelas mediadoras, na dependente. Então, quando a gente faz um modelo assim, a gente não está esperando o relacionamento direto, a gente está esperando uma mediação. E aí eu senti falta da hipótese da mediação, entendeu? Então, porque assim, que percepção de marketing interno ou endomarketing, não sei, né? Vamos ler assim, percepção dessas ações internas de marketing. Marketing interno. Na satisfação do colaborador, alguém já testou. Você mesmo colocou aqui no seu texto, quando você formou a hipótese, essa hipótese já está, né? Já sabe, todo mundo já sabe. Que o cara mais satisfeito com o emprego vai ficar mais no emprego? Alguém já testou. Que o marketing e o alinhamento com valores, alguém já testou, né? Então, as relações diretas que você faz, inclusive as 5, alguém já testou, mas provavelmente as de mediação ninguém testou. Essa é a sua contribuição. Entendeu? Ninguém usou um modelo de dupla mediação como você usou. Então, na minha opinião, não sei o que você vai fazer na dissertação aí, o professor Júlio que vai ver, tá? No documento final. Mas no trabalho que você tem que submeter para publicação, você tem 2 hipóteses importantes, que é a de mediação. Essas são importantes. Se você não tivesse nenhuma das outras 5, não tem problema, porque alguém já testou. Mas a de mediação é sua, sua e do professor Júlio. Então, é essas que você tem que estar propondo, justificando teoricamente e testando, tá bom? Isso que é o seu diferencial, essa que é a sua contribuição, tá? Então, pensa nisso aí, beleza? Muito bom, aí você vem falar das escalas, e aí eu senti uma dificuldade, viu? E aí é uma dificuldade que eu acho que é importante, né? Quando a gente fala de usei escalas validadas, então assim, usei escala de percepção das ações internas, que é a minha variável dependente, do U, né? Não, do VU, né? VU et al, enfim, né? Beleza. Então, o que que é o natural? O que o leitor de um artigo espera? Que você mostre os itens da escala, as afirmativas aqui. Porque você colocou no trabalho o questionário randomizado. Então, para eu entender quais foram essas 12, porque daí amanhã eu quero usar. Vou citar o Felício e Cunha, né? Saiu lá no Journal of Marketing, Felício e Cunha, vou citar. Não quero lá ver o VU, eu vou citar dentro. Então, vou usar de VU, APUD, Felício e Cunha. Eu já pego dessa tabela e já falo, olha, os 12 itens que eu estou usando para percepção de ação de marketing interno são esses aqui. Do jeito que está aqui randomizado o questionário internamente, eu tenho dificuldade para saber quais são essas 12, entendeu? Então, é uma elegância com o leitor, já que você fez a tabela, colocar os itens já lá e beleza, tá? E aí eu acho que fica bem bacana. E aí, tinha perguntado no estava o TCLE, mas você usou o TCLE lá na frente e tal, bem bacana. Geralmente, o instrumento de coleta ele não fica incorporado na dissertação. Geralmente usa-se como um apêndice, né? Mas no seu caso, como você não colocou as itens lá, ficou bacana, mas como randomizou, aí eu senti falta de, então, de repente, trazendo na tabela fica melhor, né? Mas você colocou claramente todas as suas variáveis aqui e poderia ser no apêndice, de repente, para facilitar a leitura. Então, quando você levar para o artigo, não tem esse espaço todo. Então, provavelmente você nem apêndice vai usar, mas ok, aqui ficou claro, né? E aí você fala assim, ó, na página 51, no pré-teste do questionário, com as versões em português do questionário, tá? E assim, tecnicamente,
não é um questionário, é um instrumento de coleta de dados. Questionário é quando você treina alguém para questionar, né, para entrevistar. Então, tecnicamente, é um instrumento de coleta de dados, online, no seu caso, né? O passo seguinte foi, então, realizar uma validação de face ou semântica desse instrumento. Aqui cabe uma fonte, tá? Põe uma fontezinha da onde você usou, porque assim, eu conheço um método de validação de face que é diferente desse que você fez, tá? Que não é no pré-teste, é uma validação anterior ao pré-teste, tá? Então, cita a fonte de quem você usou, não tem errado ou certo. A fonte que eu conheço, ele diz que validade de face é outra coisa, a que você está usando está dizendo que é o que você fez. Então, põe a citação aqui para ganhar uma certa isenção, tá bom? Na página 53, a coleta de dados foi não probabilística. A coleta de ser probabilístico ou não é uma característica de amostra e não de coleta, tá? A coleta ela pode acontecer online por conveniência, ela pode acontecer em corte transversal, então num momento só, pode ser longitudinal, eu coletei no começo do mês e no final do mês. A coleta tem algumas características que a probabilidade, a aleatoriedade não é uma delas, isso é característica da amostra, tá? Então não leva isso para o seu artigo, porque não está legal, né? Beleza. E aí, você usou GPower, e aqui, acho que tem um problema escrito aqui. Aqui daí, que no 55, quando você fala que ficou com 16 variáveis, o estudo ficou com 16 variáveis, então 160 seria adequado, né? É porque você já sabia o resultado. Quem está lendo aqui ainda pensa que tem as 28, né? Então, ele é assim, você tinha 28 itens a priori, então, de repente, se você usasse o Shin e até o Hair, né? Ele ia falar 10, N de 10 para cada variável, então daria 280. Você falou que, eu tenho 275 porque eu tenho 16 variáveis, mas nesse momento aqui você ainda tinha as 28. Então o leitor pode ficar confuso, tá? E aí depois no final, eu acho que sobra 15, nem a 16. Então no final, valeu a amostra é boa, mas aqui na redação não está muito certo, né? E aí você fala do resultado, mostra a tabela, discute a tabela, bem bacana, bem bacana. E aí, na página 63 voltou a ser 28 itens, que era 16, então tem que ter uma congruência. Fala de 28 até o final, até cair os itens mesmo, aí viraram menos, tá? E aí, você faz alguns testes, e alguns são importantes você colocar no seu artigo, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz regressão, é importante você ter uma análise de outliers, né? Você até viu, peguei todo mundo que marcou 5 em tudo, peguei todo mundo que no meu attention check lá, que era um item invertido em relação ao outro, ele errou, né? Enfim, boa. Attention check checagem de atenção é ótimo. Mas assim, essa análise de quem marcou o mesmo em tudo, você pegaria numa análise de outlier multivariado, o professor Júlio conhece, chama uma das formas é D2 de Mahalanobis, então daria para fazer, e evita de você ter visualmente não visto alguém que sacaneou. E outra, o D2 vai pegar assim, tem gente que pega o questionário, não sei, porque assim, você coletou pela Brasil Pênis, é uma empresa que eu gosto muito, tá? Mas pode ter gente que está sendo incentivada com alguns reais para estar participando, ou está ganhando ou participa em troca de um sorteio de um brinde, enfim, né? Então tem gente que assim vai colocar tudo 5, e aí você no olho viu, e tem gente que vai colocar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, para ele passar num filtro de verificação a priori, a princípio da Brasil Pênis, mas ele sacaneou também. Então, esse também você pegaria num teste estatístico de outlier multivariado. Tá? Então, eu acho que tem vantagens você rodar esse teste adicional e para colocar no seu artigo, tá bom? E aí você fez o by the book bem bacana, fiz lá a minha validade discriminante, não deu, tirei os itens pelo crossload, e aí sobraram 15, pelo que eu contei aqui no seu modelo, figura 4, página 69, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que sobraram 15 itens, né? Não 16, sobraram 15. Então, ajusta. Isso eu acho que era legal se ajustar no texto lá, porque no momento você fala 16, daí isso ia ser bacana. E assim, análise feita, para mim está feito, tá?
você perdeu bastante item e geralmente quando a gente tem, por exemplo, o que é a falta da validade discriminante, né? É quando tem itens de um construto que tem uma alta correlação com itens do outro construto, né? Por isso que a carga de correlação fica muito alta, maior que a raiz quadrada da VE. Então, você fala, bom, então tem que diminuir essa correlação para eles discriminarem, para os construtos medirem coisas diferentes, né? Então, geralmente, eu não sei como é que foi assim, até entendi que você tirou dos dois construtos. E geralmente, quando a gente tira de um construto, a correlação já cai, porque, entendeu? Você pega, por exemplo, satisfação com alinhamento de valores. Ah, deu alta correlação, então não teve validade discriminante. Vou olhar o item. Bom, vou olhar, ó, esse item aqui, ele tem uma alta nos dois. Então, eu começo a tirar de onde tem mais item, né? Então, e aí eu não preciso tirar das duas pontas. Eu não sei, assim, lendo o trabalho, parece que você tirou os dois ao mesmo tempo, para baixar logo a correlação. E aí você perde bastante item. Evidentemente, você chega na validade discriminante, mas mais rápido, que você vai tirando, chega na validade discriminante, mas você perde muito item. E aí te incomodou até e você colocou como limite do seu estudo, né? E quando a gente usa escala validada, geralmente não perde tanto assim. Então, de novo, análise feita, tá? Mas numa próxima rodada, de repente, você que foi de repente picado pelos métodos quantitativos, que é bem legal, né? Que deve ter aprendido isso no mestrado, inclusive, né? Com o professor Júlio. Tira um por vez, né? Então, deu alta correlação esse item está em dois lugares. Bom, então eu vou tirar da escala que tem mais. Aí a outra ficou com mais, então eu começo a tirar da outra. E aí eu vou perder menos itens teoricamente, tá? Pode ser que essa estratégia leve ao mesmo resultado até, mas é mais prudente você ir tirando um por vez, tá bom? E aí você fez o como meta bias, e aí você achou 45% que é limítrofe, mas é o que diz a literatura. Abaixo de 0,50 não teve o viés comum ao método. Aí você faz o bootstrap e mostra aqui as significâncias e beleza, e aí refutou só a hipótese de relacionamento direto de x em y, mas teve efeito indireto, indireto total, e aí você comprova suas duas hipóteses de mediação. Não nem rejeitaria nenhuma, entendeu? Então aí fica bem bacana, tá? Fica bem bacana. E aí, ao final, você dá uma importância legal nessa matriz de importância e desempenho, mas eu não me conformei muito com ela, porque assim, porque assim, a variável dependente dela, da matriz, ela tudo você está olhando em relação a uma variável dependente chamada intenção de turnover, intenção de sair da empresa, ou intenção de não sair da empresa, na realidade, né? Intenção de não sair. E aí, o item de maior importância é o que não tem relação direta, né? Então, esse tipo de. E aí, sempre que eu vejo trabalhos assim, eu sempre pergunto, mas por que isso deu? E nunca conseguiram me dar uma boa resposta, né? Então, porque o que parece? Porque assim, quando você vê um modelo estrutural, você vê o relacionamento geral acontecendo ao mesmo tempo. E aí você vê o que funciona e o que não funciona, o que é direto, o que é indireto, o que é parcial, o que é total. Quando você faz a matriz, se você olhar lá no livro do próprio Hare com o Ringo, ele vê univariado. Ele vê a relação de alinhamento com a variável dependente, de marketing interno com a variável dependente, satisfação com a variável dependente, de cada xn com y, tá? E é univariado, ele só vê esta relação. Aí parece que marketing interno é o mais importante, mas quando a gente está vendo o fenômeno, ele não é nem significante diretamente, ele tem relação indireta, tá? Então propõe esse tipo de discussão, porque assim, ok, está lá no método, está lá no software, mas efetivamente ele é uma análise univariada, é bivariada, na verdade, são duas variáveis só, tá? Então, aí pode levar ao erro. E não tira a importância do marketing interno, porque se não tem marketing interno, não tem satisfação. Se não tem marketing interno, não tem alinhamento, meu alinhamento com minhas, tá? Então não tira nem a importância. Só que não é muito certo falar isso aqui é o mais importante porque deu lá. Tá? Ele é importante porque ele é antecedente dos dois construtos, tá bom? E aí a discussão, eu gostei mesmo, você trouxe as hipóteses de volta, falou da contribuição gerencial, falou da contribuição social, falou dos limites, e esse limite que eliminou bastante
muitos itens, é realmente um limite. Então, recomenda, de repente você pode recomendar que ou replicações do seu modelo utilizem modelo de covariância, por exemplo, tá? Porque assim, você fala assim, porque nem é uma boa justificativa, tá? Você fala assim, modelo PLS, ele é para testar teoria, para avançar teoria. Modelo de covariação é para testar hipótese. O que você fez no seu trabalho? Você testou a hipótese. Você não fez avanço de teoria. Não tem uma teoria nova que você está crescendo. Você não está fazendo um trabalho extremamente exploratório. Então, a rigor, como você ia fazer teste de hipótese, a covariação ficaria melhor. Tá? Aí, por covariação, não teria perdido tanta carga de correlação. Tá? Então, põe isso como limite e, de repente, põe assim, olha, realmente, então, eu recomendo que futuros estudos que vão retestar essas hipóteses, então Qual que é a justificativa para você usar o PLS? É que a variável dependente, as variáveis dependentes não têm normalidade. É que você não testou a normalidade lá pregressamente. Mas se você testar, provavelmente não vai dar, porque a amostra é pequena para os padrões de normalidade, né? Não probabilística por conveniência, enfim. Então, é, provavelmente essa seria a melhor justificativa para você ter usado o PLS, e não que você ia testar, avançar teoria, tá? Porque na realidade foi teste de hipótese mesmo, tá bom? Mas você fez uma discussão legal, então assim, geralmente a gente fala assim, ao final você perdeu o gás, melhora isso, mas eu gostei da discussão, acho que a discussão está um volume bacana, bem dividido, e isso te ajuda a dar clareza na redação, então realmente ficou bem bacana, gostei mesmo. É, E que eu marquei mais alguma coisa no final? Ah, tá. Como você passou pelo CEP, né? Você teve, provavelmente a instituição tem isso como padrão. É importante, já que, assim, passou no CEP da Estácio, né? Você vai na Plataforma Brasil, põe lá a Plataforma Brasil, manda para um lugar lá, manda para a Estácio, eles aprovaram, e eles te dão um número de aprovação. Quando você recebe o PDF lá via Plataforma Brasil, você recebe um número de aprovação. Põe o número de aprovação aqui, já que você fez, né? Então pode colocar aqui que fica mais bacana ainda, tá bom? Se quiser até colocar como um apêndice, fica mais bacana ainda, tá? Pode pôr. Apêndice não, aí seria um anexo, né? Põe como anexo, beleza, mas se não, pelo menos põe o número da autorização do CEP, até por respeito a Estácio, porque na hora que ela quiser ver o que gerou os trabalhos dela, os protocolos que ela analisou, ela vai conseguir rastrear pelo número que você colocar aqui, tá bom? Mas eu acho que era isso, cara. Então, sim, parabéns de novo pelo seu trabalho, parabéns, professor Júlio, e espero ver o seu trabalho agora numa versão menor, num ótimo periódico, para a gente poder colocar nas nossas disciplinas, ajudar na citação, recomendar a leitura para os alunos, porque é um ótimo exemplo de um trabalho bacana, né? Que você demonstrou que conhece método, então é importante, método científico, e é isso que é importante para o mestrado, mas que tem uma contribuição também que pode ser levada para a empresa, pode ser levada para os empregados, para os gestores. Então, bem bacana, parabéns aí pelo trabalho, viu? E obrigado, professor Júlio, pelo convite. Legal. Obrigado aí mais uma vez, professor Evandro, pelos comentários aí, não só pertinentes, mas acho que importante para os passos seguintes, né? Independente do resultado aqui, né, Bruno, do que vai acontecer, eu acho que a gente tem trabalho pela frente aqui, né? Isso é importante, tá? Bruno, você tem algum comentário para fazer, alguma resposta, dúvida para fazer aí, professor Evandro? Eu também queria agradecer ao professor Evandro. Olha, a listinha ficou cheia, viu? Muito, muito, muito obrigado. Mas é muito gratificante ver assim quanto o senhor se dedicou a estudar, ver página a página com realmente indicações muito importante. Muito, muito obrigado. Eu acho isso fenomenal. Eu que Parabéns. agradeço, Bruno, agradeço Obrigado mesmo. mesmo. Obrigado, obrigado, Júlio. Legal. Então, passo agora a palavra para o professor Marcelo Carvalho. De novo, eu agradeço a atenção, disponibilidade também de achar um espacinho aí na agenda tumultuada aí para participar aqui da banca do Bruno. Tá com você a palavra aí. Obrigado, professor Júlio, pelo convite. Obrigado, Bruno, pelo convite. Muito bom ver você aqui na defesa. Tinha visto você na qualificação e que bom ver o quanto seu trabalho evoluiu e te ver aqui. Muito bom dividir uma banca com o professor Evandro, que é meu amigo, uma pessoa que eu admiro de muito tempo, meu orientador, meu supervisor, meu amigo Douglas Vidal. Um prazer estar aqui com você. E
falar depois do professor Evandro é complicado demais, né? Porque como é que sobrou para a gente ver aqui? É muito legal, porque eu acho que o Evandro abraçou assim, bem os aspectos de melhoria que podem ocorrer no seu trabalho, Bruno, e pensando na publicação. É, é notório o esforço que teve, a evolução que teve no trabalho. E, cara, vocês trabalharam muito, tem que publicar, tem que transmitir esse conhecimento, levar esse conhecimento para outras pessoas. Então, eu acho que assim, ó, de um modo geral, eu acho que o ponto principal, que era o que eu tinha até preparado para falar, está em relação às mediadoras. Isso é o highlight do teu trabalho, né? Isso é o legal. Então, vale a pena na hora da transformação para o artigo, dar luz para isso. E isso é o legal. Isso foi um grande avanço, um grande achado do teu trabalho. Então, acho que isso é importante. E é legal, eu fiquei até pensando, puxa, ele fez todo um descritivo, botou lá, por exemplo, página 39, vale ainda lembrar que a mediação, você contou tudo, você só não fez a hipótese. Mas tudo bem, isso acontece e eu acho que é legal. Aí eu fiquei pensando aqui uma coisa, eu não sei, né? Para ver com o Júlio. O professor Júlio sabe disso melhor que ninguém, ele vai te orientar. Eu, no meu olhar, eu fiquei com dúvida se o trabalho é misto. Eu vejo ele como um trabalho quant, mas o professor Júlio te encaminha aí, o que ele falar segue, porque você está muito bem assessorado. Então, na minha opinião, não é misto, é quant. Outro aspecto que eu fiquei pensando, e aí fiquei pensando por que caiu tanto item, né? E aí, sei lá, óbvio, caiu, estatisticamente não deu, ajustou, tá tudo certo. Mas aí eu fui lá olhar, por exemplo, e aí aquilo que o professor Evandro falou, como está randomizado, eu não sei exatamente de onde é. Aquele item faz parte de qual escala, eu não sei, fiquei. Mas, por exemplo, eu acho que em termos de construção, e é óbvio que se é uma escala validada está tudo certo, mas, por exemplo, se você pegar a questão 14 e a questão 21, pega a questão 14, ele diz lá, eu gostaria de permanecer na mesma função e na mesma empresa por 5 anos. Questão 24, gostaria de trabalhar nesta empresa por 5 anos. Eu fiquei pensando, sei lá, será que na mesma função e mesma empresa, duas questões na mesma questão, será que isso não começa a complicar em termos nominais mesmo? Não sei, não sei. Talvez valha a pena dar uma olhada melhor em como ficou isso. Mas tudo bem, estatisticamente está validado, embora tenha caído, ficou tudo bonitinho. Aí eu fiquei pensando na tua amostra, né, Bruno? E aí uma questão que eu não sei. Por exemplo, você fez uma análise descritiva da amostra bem bacana, mas vocês chegaram a testar ou chegaram a avaliar, não sei se teoricamente tem respaldo, para, por exemplo, o nível do cargo. Será que a percepção do marketing interno varia em função do nível de trabalho? Porque a maior parte da tua amostra estava com um nível operacional. Será que há uma diferença substancial na percepção entre operacional e direção ou gerência? Talvez tenha uma diferença e que abre um novo espaço para discussão, o que é legal também, né? A história é sempre achar pontos de discussão, porque às vezes você acha aí avanços. O mesmo se dá na questão da idade, porque a tua idade média está lá, a maior parte está entre 45 e 54 anos, o que não é muito normal numas amostras que a gente vê. Então, será que a idade também é um outro fator? Não sei. Eu só estou tentando achar alguns aspectos que possam gerar discussões futuras, que gerem possibilidade de investigação futura, para que vocês avaliem. E depois é óbvio. Assim, quando vocês forem mandar para o journal, óbvio, dá uma revisada na parte de norma, né? Tem uma parte
meio misturado. Algumas citações estão em ABNT, outra em APA também. Dá uma ajustadinha, mas isso é bobagem, isso resolve fácil. Isso é bem tranquilo de fazer. E aqui que eu ia falar aqui para você, operacional, amostra, formata. Lembrei, que eu anotei aqui. Eu acho, eu concordo, assim, eu gostei da tua, sobretudo da tua contribuição teórica. Teórica eu achei bacana. Mas eu fiquei pensando que talvez, até pelo teu envolvimento, pelo teu conhecimento na área, você pudesse ajudar um pouco mais na contribuição gerencial. Sabe, indicar literalmente, ó, com base nisso, dar exemplo prático do que poderia ser feito. Eu também voltando só um pouco, eu fiquei com dúvida. Para mim, marketing interno, na minha percepção em endomarketing, eram as mesmas coisas, eram sinônimos. E aí, depois eu fiquei, mas eu acho que se justifica teoricamente, e isso é legal. E aí eu até fico pensando o seguinte, né? E aí que é uma questão, talvez você possa me ajudar a esclarecer. Quando eu tenho lá pensamento em endomarketing, eu tenho diferentes canais e ações para fazer. E aí, quando eu tenho especificado de canais e ações, eu consigo, depois, por meio de regressão, talvez entender qual delas foi mais efetiva, qual delas foi mais forte. Em termos de marketing interno, isso também ocorre ou não? Perfeito. Ótima colocação. É só para a gente voltar um pouquinho. Realmente, a questão de endomarketing e marketing interno é uma adequação Brasil, né, de como que seria. Então, a gente tem, porque existe sim essa leve e mais, como eu posso dizer, mais coloquial de forma de falar de endomarketing, mas a gente consegue fazer uma migração porque o princípio é marketing interno. Então, não é meio que endomarketing, é marketing interno. Então, sim, por conta que o termo seria o mesmo. Só existe ali um pouco, como até o professor Ivano falou, de poucos autores que vão fazer uma distinção, mas nada tão, tão amplamente assim. Tá, então, mas vocês não mensuraram aqui, é óbvio, aspectos Ele travou, eu acho, né? Sim. Voltou? Bruno, está me ouvindo? Estou ouvindo. Acho que o Bruno caiu. Vamos O esperar Bruno ele. caiu. A gente espera ele voltar. Aproveitando, tá? Eu vou dar minha leve contribuição, se é que devo, né? Endomarketing é um termo difícil de achar na literatura internacional. Ele não é. Pelo que eu vi, Júlio, só indo nesse sentido, tem a história de que o termo parece que foi cunhado pelo Becking, né, que era o gestor lá da Johnson aqui no Brasil. Então, ele lançou no Brasil esse termo, você acha com marketing interno fora, mas aqui ele... E assim, como que eu vejo a diferença, tá? Marketing interno, por definição, você trabalha com seus colaboradores para gerar resultado para o cliente, tá? Endomarketing não necessariamente. Você pode fazer por satisfação, você pode fazer por o cara internalizar a marca, valores. Tô certo? Não sei. Sinceramente, não sei. Não, eu acho É que como eu vejo nas duas literaturas. quando eu cheguei a ler o livro do Becking, essas coisas, o livro do Becking, inclusive, é um livro de pergunta e resposta, né? Então é estranho. E a Analisa Bloom, que também fala de endomarketing, é na mesma. Então é complexo. Mas tudo bem. Eu já falei até com o professor que ele queria, porque queria fazer uma revisão, né, enfim, fazer uma revisão estruturada de endomarketing por causa disso. Ele até enfim, mas é outra história. Muito bom aí. Bruno, você ia me responder e caiu, Bruno. Oh, desculpa, é que eu tô em viagem aqui na cidade do Roberto Carlos, Cachoeira de Itapemirim.
a internet não está muito boa no hotel. Mas eu acho que eu estava falando, sim, né? Existe ali só uma. O princípio é o mesmo. Endomax e Max são só uma transferência para a língua portuguesa. A gente acaba tendo que entender, compreender como que faria essa distinção, mas na própria literatura a gente não tem nada tão bem fundamentado. É isso. Não, show. Então, assim, eu, basicamente, as coisas que eu tinha separado e vão de encontro às coisas que o professor Evandro falou, em especial a questão da mediação, que eu acho que é um ponto importantíssimo, e as outras coisas que você me respondeu aqui sanou as minhas dúvidas. Então, Bruno, queria te dar parabéns, porque eu vi a evolução do teu trabalho, muito legal ver você aqui nesse momento importante da tua vida, fazer parte desse momento, para mim, está sendo muito legal. Muito obrigado. Boa sorte aí, Bruno. Obrigado, professor. Obrigado, professor Marcelo, pelas considerações. A gente reforça, então, segundo o comentário da banca, acho que essa ideia de mediação, a gente já estava um pouco ciente, né, mas é importante a gente ouvir, entender a opinião da banca. E agradeço de novo, professor Marcelo, aí, pelos comentários, né, toda a gentileza aí, né, em trazer uma leitura atenta e os pontos aí que a gente pode incrementar o trabalho também, tá? Passo a palavra agora para o terceiro membro aí, tá? Professor Douglas Vidal, que também agradeço desde já aí a participação, né, na leitura atenta, todos os cuidados aí com o trabalho do. Tá com você aí a palavra, professor. Muito bem. Bom, antes de mais nada, queria agradecer de coração aí o convite do professor Júlio, tenho uma grande admiração, meu orientador, a Ambra também pelo convite, e dividir uma banca com pessoas que eu admiro demais. O professor Júlio, o professor Marcelo e o professor Evandro, que toda vez que eu assisto uma banca dele, eu sempre anoto alguma coisa. Então, para mim, é uma aula, né? Toda vez que ele cita. Então, é um prazer enorme estar aqui compartilhando essa banca com todos vocês. Bruno, de coração, parabéns. Houve uma evolução enorme no seu trabalho, desde a qualificação até hoje, né? Então, parabéns. Concordo com o professor Evandro quando disse sobre a responsabilidade de você ser mestre, né? Para mim, acho que o grande salto, né, quando eu me tornei mestre, foi uma certa responsabilidade de discurso, né? As pessoas olham para você com uma expectativa de, olha, você é um mestre falando, então suas referências, de onde você tira as ideias, que é diferente da conversa de bar, né? E fazendo aqui minhas contribuições, elas são muito difíceis agora, depois do professor Evandro e do professor Marcelo, agora o que me resta é falar da vírgula, né, do faltou o hífen, não, brincadeira, mas realmente muito do que eles trouxeram eu tinha anotado aqui, e aí eu prometo ser breve, até para o Bruno celebrar aí, ou não, né? Não, brincadeira, até para o Bruno poder relaxar um pouco mais. Bruno, alguns detalhes eu achei muito legal, que você tomou cuidado realmente em relação à sua escrita, ela é muito fluida, e aí na qualificação para cá, a gente tinha falado um pouco sobre, olha, toma cuidado com alguns erros ali, né, de ortografia, digitação, e seu trabalho está muito legal nesse sentido, seu trabalho não tem repetição, não tem ausência de autores, todos os autores que estão na referência você citou no trabalho e vice-versa, o que é sempre são detalhes muito legais, né? E aí eu vou falar aqui algumas contribuições, e aí, assim como o professor Evandro disse, entenda minhas palavras sempre como se eu e meu orientador achar que aquilo faz sentido ou não, vale a pena ou não, e aí vai nesse caminho, né? Na introdução do seu trabalho, a justificativa ficou muito clara, como eu disse, você tem uma linguagem escrita muito fluida, né? A minha sugestão é que talvez na introdução coubesse alguns dados que reforcem a importância do seu trabalho. O número de turnover, o número a quantidade de tempo que as pessoas têm passado na empresa, esses são dados que são públicos, né? Tem bastante, eu procurei, e aí tem bastante informação sobre isso, e isso ressalta muito a importância do marketing interno na empresa para diminuir, né, essa saída do colaborador, e tem dados muito legais. Acho que seria interessante colocar.
Na revisão da literatura também achei bem legal. Você abrange autores seminais e autores contemporâneos. E aí, cara, são pontos pequenos mesmo, que é, primeiro, evitar parágrafos muito grandes, né? A gente perde ali, às vezes, a respiração na leitura, né? E eu também tenho esse defeito, então, dá uma olhada no tamanho para ajustar. E, e aí, outro ponto também é trazer para a literatura, e aí isso vai fazer sentido daqui a pouquinho, um pouquinho do que é a prática em relação ao marketing interno, né? Em nenhum momento da literatura você traz o que é a prática, traz o que é o conceito, mas o que é a prática. Porque lá no final do trabalho, eu vou voltar lá daqui a pouco, você fala justamente sobre essa prática. Pô, isso aqui é interessante, isso aqui é relevante, mas não traz para a literatura, né? Tipo, o marketing interno, o que é premiação, o que é, né, na prática. Até para uma contribuição gerencial é muito legal, né? Você trazer o que os autores entendem como a prática do marketing interno, né? Em relação ao método, adorei o passo a passo que você fez, né, até chegar no 275 questionários. Realmente, a gente tinha aquela preocupação na qualificação em relação ao número C, né, muito próximo ali né, da margem. E aí eu tinha, o professor Marcelo citou, e eu também, a minha dúvida em relação a se realmente o método é misto, né? Uma vez que você tem a teoria faz parte, né, do trabalho quantitativo, né? Então, acho que o trabalho tem uma relação muito mais quantitativa, do que mista, né? E o que realmente, assim, acho que nós três sentimos falta, e é muito importante, é demonstrar realmente os itens das escalas, né? Porque algumas vezes, principalmente para outros mestrandos, né, outras pessoas, quando eu fiz isso no meu mestrado, né, às vezes no artigo não tinha ali a escala, então eu procurava um trabalho de tese, de dissertação, para entender. E aí é muito legal quando você tem realmente os itens de escalas, e também porque quando as escalas vão caindo lá no decorrer do trabalho, acho que a compreensão de quem está lendo fica muito mais visível. E fala, olha, qual é essa escala que caiu? Qual é essa, né, essa pergunta que não fez sentido? Então, acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas é muito importante. Dá para construir ali uma tabelinha, né? Olha, essa escala tem esses atributos, essa escala tem outros atributos, e aí, na medida em que elas vão caindo ou permanecendo, isso fica mais claro. Tem uma curiosidade sobre a sua coleta de dados. Metade da amostra é de ensino fundamental e médio, o que eu achei interessante, porque a maioria dos trabalhos que eu vejo em mestrado, por um viés, né, é tudo ensino superior, né? A maioria ali ou é graduando, E aí eu achei interessante a hora que você traz. E até em relação a isso, acho que reservado aqui, não, acho que seu trabalho, agora que você já fez a coleta, o professor Marcelo, ele citou também, talvez cabe ali algumas análises em relação a diferenças entre cargos, por exemplo, né? Quem tem um cargo operacional, de quem tem um cargo mais elevado, o quanto o marketing interno tem impacto, a diferença de idade, que eu vou falar também daqui a pouquinho sobre isso, né? Então, dá para fazer essas relações, enfim, e aí ver o que dá também, né? Nas discussões, aí você fala assim, ó, o marketing interno não se limita apenas a ações promocionais e campanhas esporádicas, ou comunicação transparente, é um reforço da cultura organizacional. Então, veja, é uma prática que você diz nas discussões, mas não discute lá na teoria. E aí eu acho legal, quando você faz de maneira gerencial, trazer um pouquinho dessa prática, né? O ponto forte do seu trabalho, e aí também repetindo, são realmente as mediações, né? E aí trazer isso, então, esse é o grande diferencial, né, para a publicação. Então, e aí também tem um ponto que você fala no H3, né? Aqui, ó. Estudos prévios já demonstram que existem iniciativas de promoção de marca voltada ao público interno.
E aí isso traz umas discussões, mas não traz antes, né? Ou você não traz esse debate antes sobre né? Isso estava numa. Esse é um item de escala, esse é um item de prática, enfim, o que é, né? E aqui, acho que aqui é uma grande preocupação. Quando você faz a discussão em H5 sobre alinhamento de valores e intenção de permanecer no emprego, metade do seu texto tem um discurso sobre o fator geracional. Então você diz assim, olha, ele teve esse feito porque a maior parte da minha amostra é feito pela geração, agora geração Y, enfim, né? E aí eu acho que esse discurso pode enfraquecer o seu trabalho inteiro, uma vez que você traz um viés do seu trabalho, né? Ó, a minha amostra na sua maior parte da geração Z, geração Y, que você não cita em nenhum momento do trabalho. E você cita lá no final como uma limitação. E aí, uma vez que ele é uma limitação, ele não pode ser um reforço das suas hipóteses, né? Então, em H5, quando você fala, olha, isso aconteceu porque tem uma característica dessa geração, você leva seu trabalho para um outro lugar, né? Você leva seu trabalho para uma outra perspectiva, que não é a perspectiva justamente né, das variáveis que estão sendo medidas, que estão mediando ali as relações entre o marketing interno e a intenção de permanecer no trabalho, né? Eu falei rápido. Bruno, de coração, parabéns pela construção do seu trabalho, junto com o seu orientador. Acho que é uma construção, o trabalho está muito didático, então, em relação a sua estrutura, a forma. Então, está muito legal, parabéns. Eu sei que é um esforço gigantesco chegar até aqui, então, parabéns de verdade. Legal. Obrigado, professor Douglas, pelos comentários aí, sempre construtivos aí, né, pela sua dedicação com leitura de contrapontos aí. E concordo com você, Douglas. Ficar por último aqui depois né, professor Evandro, professor Marcelo, é difícil. Mesmo assim, você teve contribuições muito importantes, né, que eu acho que vai ser importante trazer para reflexão junto com o Bruno depois. Bruno, você tem algum ponto aí para perguntar, para responder, para colocar aqui para o professor Douglas? Eu também queria muito agradecer pelos pontos que trouxe. Eu anotei todos eles, muito obrigado, acho que bem fundamentado, e assim, reforço também, pode deixar meu compromisso de publicar. Doutor Vando, professor Marcelo, com você também, Douglas, reforço meu compromisso, principalmente depois de tantas análises assim, tão profundas e tão interessantes. Muito obrigado. Legal. Então, agora a gente vai para a última etapa da banca aqui, que é a banca fazer uma deliberação da sua dissertação. Todo mundo tem o link aí? Marcelo, Evandro, Lucas, tem o link da outra sala. Então, a gente vai para outra sala agora, tá? E demora um pouquinho, tá? Porque a gente faz algumas assinaturas, enfim, de ato, algumas coisas. Leva um tempinho, então espera aí que a gente já volta, tá bom? Tá ótimo, até já. Obrigado. Vamos lá. Até mais. Deolane, você tá aí? Oi, Bruno. Amiga do céu, fica comigo. Parabéns. Sua apresentação foi um arraso. Nossa, deu pra ver que eu tô tremendo até agora? Não, de jeito nenhum. Que nervoso, amiga de Deus. Ah, imagino. Não tem Nossa, jeito, né? Por Deus. mais que você se prepare, por mais que você pegue ali o roteiro, siga direitinho, não tem como, nesse Sim. momento, a gente não ficar nervoso. Não tem como, é incontrolável. Olha, eu vi essa apresentação 1 milhão de vezes. Eu anotei, eu escrevia, eu falava, eu testei no espelho, eu fiz tudo que você possa imaginar. E hoje foi aquele dia que tudo deu errado. Meu Deus do céu, meu voo de 9 da manhã, ele saiu 11h30 da manhã. Você acredita nisso? Nossa Senhora. Eu já estava infartando dentro do aeroporto, Delânia. Meu Deus. Infartando. Aí cheguei,
eu já não aguentava mais olhar a apresentação, não faz nada. Aí aqui, fui na livraria, falei, moça, pelo amor de Deus, me dá um jornal, me dá um pedaço de papel, me dá qualquer coisa para eu distrair minha cabeça. Aí fui lá, ó, comprei um livro. O Deus da Esperança. Não sei se dá para ver. O Deus da Esperança. Li tudo, vidrado, para dar uma distraída na cabeça. Meu Deus. Mas que bom, deu tudo certo, Gente, graças a Deus, né? graças a Deus, eu cheguei varado, varado. E a internet que travou aqui nesse fim de mundo, amiga? Eu Você vi, caiu. viu? Eu falei, ai meu Deus, o Bruno caiu. Espero que ele consiga voltar. Bateu um desespero. Bateu, bateu. Eu tô aqui do ladinho da casa do Roberto Carlos. Legal. Você já veio aqui? Não, Não, vem, vem. Eu tô aqui trabalhando, né? Mas hoje, agora, eu não consegui fazer nada. Tô pertinho da casa do Roberto Carlos. E agora eu moro lá na cidade dele, né? No Rio. que coisa maravilhosa. Aham. Hum. Ai, E o meu Deus. doutorado, Bruno, já vai emendar aí? Você viu que eu me cadastrei lá? Cadastrou? Ótimo. Cadastrei. Vai ser com você? Muito bom. Ah, comigo não, é com o pessoal da admissão. Provavelmente a Pamela fará contato com você. Não conheço o Palmeiras, que eu conheço só a Camila. A Camila é top. Mas aí você vai me deixar? Você vai embora? Não, de jeito nenhum. Ah, tá. De jeito nenhum. Eu Continua aqui tô. na parte É da orientação educacional. ótimo. É 23 ou 25 de maio? Eu acho que a próxima turma começa no dia 12 de maio. Eu vou confirmar direitinho a data e te falo, mas acho que é 12 12 de de. maio. Ô, Delânia, por favor, se esse resultado se nome de Jesus for aprovado hoje, eu quero ser aluno, pelo amor de Deus. Será? Aí eu quero muito continuar com vocês. Eu sou Será? apaixonado É pela. bom e é Você bom viu que eu tô aproveitar que você já bonito? está aí no embalo, já está no ritmo, já emenda com o Aham. doutorado. Não, não para, não. Para, não. Você viu que eu tô bonito de ambra? Tá linda essa camiseta e é um arraso. Aham. Eu tenho a meia. Eu tenho a meia. A minha caneca aqui quebrou. Ah, não De, de acredito. tanto eu usar. De tanto eu usar. A Nossa, prova é que eu eu tenho uso. muitos ciúmes da minha caneca, muitos ciúmes. Minha Muito. caneca quebrou. Ai, Pois poxa, é. que pena. É uma pena. Mas eu tô. Imagina, já ajuda lá a falar, ó, qual vai ser o brinde de doutorado? Ah, boa. Minha caneca. Só faça a inscrição se tiver brinde. Boa, Você gostei. vai para a convenção? Não, esse ano não vou, não vai dar Você vai para para a ir. Bem que eu convenção? gostaria, viu? Ô, dó. Que dó. Quem vai? Quem vai? Camila Camila, vai? Alfredo, Francisco, né? Eu acho que a Luciana Severo vai, né? Acho que você já fez disciplina com a Luciana Severo, não já? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro de Luciana Severo. Deixa eu ver pela foto. A Luciana. Tem... O professor Luciana. Júlio vai, seu orientador, vai Ó, estar lá. ele vai ser. Deixa eu botar. E não achei ela aqui, não. Deve ter. A gente vai? Seu orientador estará lá, vai palestrar. Olha que chique. Que legal. Ai, ano que vem eu quero também estar. Aí, se organiza que vai dar certo. Vai ser no mesmo período, nesse abril ali, abril, maio. Ah, isso é ótimo, que aí já dá pra gente comprar passagem, sabe? É, Nossa, tá cara as passagens, viu? bastante, né? Nu! Tá caro demais. Muito. E a hospedagem? Misericórdia. Nem E se tu, fala. e tu, sa- e tu sabe que quando vai pra Orlando tem que dar um pulinho na Disney, né? Tem É que dar, regra. né? Pois é, Fazer sacrifício. tem que se sacrificar.
Ai, eu vou me esforçar super, então. Acho que eu já vou até pedir férias, sabia? Para eu já reservar, para eu conseguir ir abril, maio. E aí, como doutor, ó. Quanto tempo Ó, que é de doutorado? deixa eu olhar aqui quanto tempo é o curso. Eu não sei, mas deixa eu olhar aqui no cronograma, no currículo. O professor Júlio vai estar, não vai estar no doutorado? Não sei te dizer. Eu estava vendo bem o. Cadê o. É, não, no site a gente acha. Ah, muito ruim. Jesus. Olha só, o curso, ó. O curso é composto por 20 componentes curriculares de 4,5 créditos, totalizando 90 créditos. O tempo de conclusão recomendado é de 3 a 4 anos. Bruno, tá me ouvindo? Travou a conexão. Voltou? Com tantas emoções, né, Bruno? São tantas Agora emoções. eu coloquei aqui, pois é, são muitas emoções. Eu coloquei aqui pelo celular, deixa eu só colocar para carregar. Ai, Dela, essa internet. Voltou? Eu acho que agora eu não vou cair de novo, não, eu espero. Doutorado em administração. Acho que você caiu bem na hora que eu estava falando aqui da duração do curso, né? O tempo recomendado Caí. aí é de 3 a 4 anos. Hum. Doutorado em administração.
Muito bom. O curso é composto por 20 componentes curriculares, de 4,5 créditos cada, totalizando 90 créditos, e o tempo de conclusão recomendado é de 3 a 4 anos. Depois também tem o pós-doutorado, né? Tem também o pós-doutorado. Que é 2 anos. Acredito que o pós são 2 anos. Lá com Alfredo. Alfredo, me ajuda. Eu quero fazer tudo. Eu tô sendo quase garoto propaganda da, da Ambra. É o embaixador Ambra. Embaixador Ambra. Como é que é? Illumine? Você chama? Como é que é? Acho que é isso mesmo. Illumine. Mas você sabe que esse período de dissertação, a gente fica muito sozinho. Nas aulas é bom que vai trocando, sabe? Tem os grupos. Menina, quando chega na dissertação, a gente, claro, meu orientador é maravilhoso, graças a Deus. Meu orientador é orientador de verdade. Gosto dele demais. Mas, e até mesmo sem ele eu não ia conseguir, não. Mas vou te falar, viu? É muito, muito louco. Esse tempo depois que a gente sai da sala e depois vem para cá. Eu imagino. É um momento mais tenso, mais pesado. E a gente fica muito E- só, né? Muito solitário, é. assim. Sem os colegas, sem apoio, Menina, e tudo acontece trabalho, problemas. E os problemas exatamente. resolvem aparecer justamente na hora que você está nesse momento ali da dissertação. É um Você problema não vê. atrás do outro. Você não vê, menina? Eu, todo dia o voo podia atrasar, porque hoje, gente. São muitas provações, né? Mas é para o aluno não desistir. Você não vai desistir. Amém, Deus. Amém, Deus. Mas é uma conquista, né, Delane? A gente É, está no mestrado. Gente, é top demais. é um diferencial muito, muito grande, né, no seu currículo. E você sabe, né? Eu tenho 32 anos. Então, se Deus quiser, antes dos 40, eu tô com pós-doutorado. Ó, que legal. Olha só, Na minha família não olha só tem. que coisa maravilhosa. Jovem aí com doutorado, pós-doutorado. Se Deus quiser, na minha família não tem. Meu pai tem só ensino superior, minha mãe tem só a terceira série. Sim, É, é de orgulho absolutamente muito grande, né? Assim, é o orgulho da família. Pô. orgulho da Meu família. filho tem pós-doutorado. Dá licença. Muito orgulho, gente. Você sabe que minha mãe, ela não sabe o que é mestrado. Ela não faz ideia. Ela diz que eu estou fazendo faculdade. É muito engraçado quando eu vejo Tá ela falando com as estudando, tá fazendo amigas. faculdade. Tá fazendo faculdade. Meu filho tem 3 faculdades. Eu acho muito bonito quando ela fala isso. Mas, Gracinha. aham. E, e aí, menina, eu tenho um irmão com a metade da minha idade. Eu não sei se eu cheguei a te contar isso. Ele tem 17 anos. Nossa, e eu posso, viu? Ah, não. Eu não tenho dinheiro para comprar livro. Ou, de livro não pode ser o preço que for que eu compro para você. Agora, saidinha, cinema, não tem essa história, não. Certo. E tem um irmão ali como exemplo, né? Então, tem que se espelhar. É porque também veio assim, eu tive um primo, nossa, ele era muito inteligente. Sabe aquelas pessoas que é inteligente desde sempre? Sei. E aí eu me espelhava nele. Menina, mas ele aprendia as coisas muito rápido. Que habilidade. E aí hoje ele já é pós-doutor. E aí eu sempre olhei para ele. Minha mãe também forçava muito, né? Sai da rua, vai estudar, que não sei o Tá, quê. menina. Olha o seu primo lá, ó. Olha o seu frio, vai Olha o ficar para seu trás. primo. Você já escutou isso? Você fala. Já ouvi. Já ouvi bastante. É, igual você, eu não sou sócia da Light, apaga esse monte de luz, é do mesmo jeito.
do mesmo jeito. Mas graças a Deus, né? Não tem outra coisa. Eu me lembro perfeitamente do primeiro dia que eu falei com o Alfredo, aí o professor de governança Corporativa. O Jorge. corporativa. Gente, quando ele me ligou, Liana, meu coração tremeu. Falei, Meu Deus. uau, o que é Professor me isso? ligando. Professor me ligando, exatamente. E ele todo, olá, nome disso, tal, 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 tal. Aí ele foi um dos meus primeiros professores, acho que foi o segundo ou terceiro. Maravilhoso, professor Jorge. Nossa, ele é top demais. Tem uma didática maravilhosa. Ele é muito, Verdade. muito gente boa. Muito gente boa. Aí depois eu conheci você, né? Você tem quanto tempo? E olha, eu tô aqui desde o início. Ah, então, Desde acho o que início mesmo. depois eu conheci você, que eu acho que foi para você que eu mandei os documentos, tinha o certificado, uns negócios assim que tinha que mandar um monte de currículo, formulário lá, um monte de coisa. Eu me lembro. Isso, gente, isso foi na pandemia, foi 2020, 2020. por aí. 20 que eu cheguei na Ambra? Não, a pandemia começou em 2020, né? Ali em março de 2020. Ah, então eu fui em junho. Deve ter sido isso, junho de 2020. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo. Olha, os professores estão voltando. Uau! Momentos de tensão. Pelo tempo de Voltamos. demora, né, Bruno? Oxe! Eu acho que eu bebi aqui ó, a garrafinha toda d'água. Então vamos lá. Leandra, depois dá uma ajudinha, que o professor Evandro não conseguiu assinar a ata. Nem a ata, nem a carta nenhum atestado. Eu acho que é questão do e-mail, eu tô achando, tá? Que é proteção do e-mail dele. Ah, tá. Mas ele recebeu o e-mail? Então, Recebeu, mas ele entra, não consegue acessar o DocuSign. e o e-mail com a declaração eu não recebi. É o antes, aqueles dois ali. É o de Uhum. antes. Não tem nada anexo nos dias. Nos dias era link também, só link, Tá, eu vou tá? verificar. Tá? Tá. Se pior das hipóteses precisar, a gente assina tudo de novo, tá? Tá, Se precisar rodar de novo. tranquilo. Sem Vê problema. aí. Eu tô achando que é e-mail, mas enfim. Se quiser Mas mandar tiramos no, o. vou colocar aqui no chat um outro e-mail, pode mandar porque seja que é um Gmail. Tá. Pronto. Aí se quiser mandar esse é Gmail. Então, podemos continuar, Léo? Então, Bruno, a gente deliberou, né? A banca conversou, a gente entende que você está aprovado, então, aí na sua defesa do mestrado. Hoje, você já pode se considerar o mestre, tá? Claro que, assim, as notas tiveram uma pequena variação, tá? Eu fiz uma conta aqui, a gente tira a média das notas, Leandro, né? Se não foi a mesma nota ali, dos avaliadores, né? A gente faz a média das três. Então é isso. Então a sua média, a sua nota final é 96,3, tá? A sua média. Uau! Oh, parabéns, viu? Uau! Muito Muito bom. obrigado! Tá bom? Parabéns aí pelo trabalho, fruto do seu esforço. Como a própria banca falou, acho que o trabalho não termina aqui, a gente tem trabalho aí, a gente tem esse compromisso para fazer. Claro que a banca entende assim, claro, sempre tem ajuste, todo o trabalho do mundo tem ajustes a se fazer, melhorias para se fazer, mas ela reconhece também todo o seu esforço aí de escolher o caminho de coletar dados, escolher o caminho de ir para a CEP. Isso, bem ou mal, dá quase que um ano a mais para o seu trabalho ali, né? O tempo ali que você teve. A gente reconhece todos esses esforços seu de leitura, muita leitura, muito esforço de botar de pé. E tem algumas coisinhas para ajustar, tem, mas de forma geral
uma dissertação boa, muito bem sucedida aqui. Você está de parabéns. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de poder acompanhar você. É um privilégio ver não só a sua evolução, mas todo o seu esforço. Tá? Com certeza isso aqui vai render bons frutos para você. Tá? Obrigado aí pela oportunidade de estar junto com você nessa jornada. Tá bom? Valeu, cara. Muito lindo, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Deus, Ambra. Mas, claro, seu Júlio, eu sempre disse para você e vou ver dizendo que se não fosse você, eu não conseguiria isso. Assim é fato, é verdade. Você foi mais do que um orientador me segurando na mão. Não desiste, não para, vamos lá. Então, assim, meus parabéns por você. Ser um professor é quase um sacerdócio, né? Eu acredito nisso. Parabéns, todos à banca também, professor Evandro, Marcelo, Douglas, e sempre com apontamentos muito, muito bons. É isso, estou emocionado porque ter vocês na banca é simplesmente motivo de alegria e conseguir ter assim vocês no meu coração e também quando eu estiver ministrando as aulas, você sabe que vocês estarão ali comigo. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. Obrigado. Parabéns, Bruno. Sucesso, hein? Parabéns, Júlio. Mestre Bruno, parabéns. Júlio, obrigado pelo Obrigado. convite. De novo, obrigado, viu, pessoal? Marcelo, tá sem som. Parabéns, Bruno. Parabéns, Júlio. Obrigado. Que bom, Bruno. Aproveita, curte teu dia, que amanhã é dia de escrever artigo. Obrigadão. Valeu, pessoal. E obrigado, viu, pela participação de todo mundo aí. Só tenho a Valeu. agradecer aí. Obrigado. Atenção e Eliane, dedicação de vocês. pode mandar Obrigado. os documentos daquele outro e-mail que eu consigo acessar por aqui, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, Júlio. Até mais. Querido Valeu, Marcelo, pessoal. querido Obrigado. Douglas, fiquem bem. Até Tchau, mais. tchau. Obrigado. Tchau, Fiquem tchau. bem. Um abraço. Parabéns, Tchau, tchau. Bruno. Obrigado. Tchau, tchau.